Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de história de hoje, vamos ver um pouquinho sobre a mudança na Europa feudal. Acompanhem comigo as imagens que aparecem na página 64 e 65. Por essas imagens já podemos perceber algumas mudanças. Os personagens centrais das duas obras são Maria e o Menino Jesus. As duas imagens trabalham o mesmo tema e expressam a religiosidade daqueles tempos. Porém, ambas apresentam uma certa diferença. O autor da primeira obra utiliza a têmpera, técnica de pintura em que os corantes são misturados com uma aglutinante à base de ovo. Já o autor da segunda obra faz uso de pintura a óleo, técnica desenvolvida no Renascimento. Note que na primeira obra as figuras são bidimensionais e estáticas. Já na obra de Rafael, as linhas convergem para o centro, criando assim a impressão de um espaço tridimensional, onde a figura humana é representada com muito mais realismo e detalhes na pintura. Acompanhe na página 66 algumas mudanças na Europa feudal. Você já imaginou como seria um mundo sem os óculos que nos ajudam a ver melhor? Sem as universidades que acumulam e produzem conhecimentos necessários à nossa saúde e conforto? Sem os garfos que nos ajudam a comer coisas gostosas? Sem os vidros na janela das casas que permitem clarear o ambiente e conservar o calor? Pois bem, os óculos, universidades, vidros nas janelas, garfos, tudo isso foi inventado na Idade Média. Inclusive o livro, tão útil à nossa formação como cidadãos. É uma invenção medieval. Ora, assim sendo, não se pode dizer que a Idade Média foi uma época de atraso e estagnação. Este capítulo vai ajudar você a perceber isso mais claramente. Vamos ver? A partir do século XI, a Europa feudal passou por mudanças significativas, algumas das quais merecem especial atenção. A primeira foi a expansão das áreas de cultivo, devido à derrubada de florestas e drenagem de pântanos. O segundo foi o desenvolvimento de importantes inovações técnicas como a charrua, um arado com rodas e uma relha de ferro que permite revolver a terra mais profundamente. Observe a imagem na página 67. A introdução do sistema de rotação trienal, isto é, a divisão de terra cultivável em 3 campos, deixando um deles em repouso. Observe o esquema feito na página 60. Repare que enquanto 2 campos eram cultivados, o terceiro permanecia em descanso. Além disso, a cada ano mudava-se o produto cultivado nos campos que estavam em uso. Essa nova técnica permitia o descanso do solo e garantia 2 colheitas anuais. A invenção do arado pesado tornou possível trabalhar com mais eficiência em termos da produtividade de trabalho, pois um novo modo de atrelar o cavalo, usando para puxar o arado. Antes o cavalo era atrelado pelo pescoço, o que limitava bastante seu rendimento e o sufocava. A partir do século X, passou a ser atrelado pelo peito, o que aumentava seu rendimento e resistência no trabalho, como se vê na cena representada na imagem ao lado. O aprimoramento e a difusão dos moinhos acionados pela força do vento ou da água, tais moinhos contribuíam para aumentar a velocidade e a qualidade da moagem de grãos. A imagem que vemos na página 68 é de um moinho movido pela força da água, em uma representação no século XV. Essa obra está no Museu da Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Então, pessoal, já podemos passar para a página 80 e fazer a atividade número 1. Acompanhe a correção. Identifique a alternativa incorreta e justifique sua escolha em seu caderno. A partir do século XI, na Europa feudal, foram introduzidas importantes inovações técnicas na agricultura, tais como: letra A, o uso do arado de ferro, a charrua, em lugar do arado de madeira. B, a introdução do sistema de cultura em 3 campos, rotação trienal. C, um novo modo de atrelar o cavalo usado para puxar o arado. A partir do século X, ele passou a ser atrelado pelo peito, o que aumentava seu rendimento e resistência no trabalho. Letra D, o aprimoramento e a difusão dos moinhos adicionados pela força do vento ou da água. Tais moinhos contribuíram para aumentar a velocidade e a qualidade da moagem de grãos.
Letra E, nenhuma das anteriores. E então, pessoal, qual dessas alternativas está incorreta? Se você marcou a alternativa E, está correta, pois todas as alternativas estão corretas. Então ficamos por aqui. Na próxima aula, continuamos a correção. Um abraço e até lá!